Se você está em um cargo de gestão ou liderança e sente que não tem conseguido encontrar tempo suficiente para dar atenção a todas as atividades que você tem que fazer, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar duas estratégias que eu aprendi ao longo dos anos e que podem te ajudar muito a priorizar o trabalho que você consegue fazer. Essas estratégias não só vão te ajudar a conseguir equilibrar o seu tempo, como também fará com que você não se esqueça mais de nenhuma tarefa que você precisa fazer. Oi, meu nome é João, eu sou o gerente de tecnologia e o meu objetivo é te ajudar a se tornar um líder de alta performance. Quando você assume um cargo de gestão, você passa a ser responsável pelo seu próprio tempo. E alguém não vai te dizer o que você tem que fazer, não vão vir algumas tarefas com um prazo específico para você fazer. Até pode aparecer, mas é mais comum de que você tenha que criar essas próprias tarefas, de que você tenha que gerenciar o seu próprio tempo. Então você precisa aprender a lidar com isso. Só que muitas vezes acontece de as coisas estarem pegando fogo, de ter urgências para todo lado, de você ter que dar atenção para muitos assuntos ao mesmo tempo. E no meio de todas essas informações, você acaba se perdendo ali e deixando de dar atenção para algumas áreas que são extremamente importantes para a função que você está. E aí você chega naquele momento em que parece que o tempo não é suficiente mais, você tem que fazer hora extra e mesmo assim você não consegue entregar todas as coisas que você precisa entregar. Você já passou por isso antes? É muito provável que sim, certo? Se sim, presta atenção a partir de agora e vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas estratégias que você pode usar para você conseguir ser mais organizado e dedicar atenção para todas as áreas que você precisa dedicar. A primeira coisa que você precisa fazer é ter uma clareza das áreas que são importantes e que você precisa prestar atenção. Então, por exemplo, se você é um líder, você tem algumas áreas que você não pode deixar de dar atenção. Uma dessas áreas, por exemplo, é a gestão de pessoas. Outra área pode ser a gestão da sua equipe como um todo, a gestão do time ou dos times. Uma outra área pode ser a execução, a operação do seu time. Então você precisa definir quais são essas áreas que você não pode se esquecer de dar atenção. E você vai perceber que a atenção em cada uma dessas áreas é um trabalho contínuo, não é um trabalho que tem um início e um término. Você sempre vai precisar dar atenção para isso. Então, você precisa de algumas estratégias para você conseguir equilibrar a sua atenção em cada uma dessas. Logo mais, eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Uma vez que você identificou quais são essas áreas mais importantes, você precisa descrever quais são as atividades que você precisa fazer em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, digamos que tem a área de gestão de pessoas. Alguma das atividades pode ser, por exemplo, fazer avaliações de desempenho, fazer planos de desenvolvimento individual, fazer one-on-ones regulares, avaliar a situação de cada pessoa do seu time. Então você precisa listar essas atividades para que você consiga executá-las no momento ideal. Logo mais eu já te explico sobre isso. Além das áreas, vai ser comum também você ter determinados projetos, determinadas tarefas que você precisa fazer, mas que tem um prazo para ser entregue, né? Então, o projeto ele é algo específico, ele tem um objetivo a ser cumprido e ele tem uma data de início e uma data de término. Então, digamos que você tenha que, por exemplo, montar um relatório financeiro, implementar uma nova ferramenta no processo da sua equipe. Então, você pode tratar essas coisas como projeto. Elas são diferentes das áreas, porque você tem um prazo e um objetivo para aquilo. Ter projetos é algo que ajuda muito na produtividade, porque quando você começa a sua semana, por exemplo, quando você faz o planejamento semanal, que é algo que eu vou falar a seguir no vídeo, você tendo clareza de quais os projetos você está executando neste momento, vai te ajudar a planejar a sua semana
e vai te ajudar a priorizar as atividades. Então você vai ser mais produtivo. Essas são as duas coisas importantes que você precisa para se tornar mais organizado e conseguir priorizar. Tá, João, mas como que eu posso fazer isso? Eu, por exemplo, uso o Notion. Não é novidade para ninguém que acompanha meu canal, eu gosto muito do Notion. Então, dentro do Notion, eu tenho 2 bancos de dados. Um para áreas e outro para projetos. E aí, como que eu organizo isso, né? Dentro das áreas, por exemplo, digamos a área de gestão de pessoas, eu tenho notas sobre cada um dos meus liderados. Eu tenho banco de dados para eu anotar as conversas das one-on-ones. Eu tenho banco de dados para feedbacks, banco de dados para notas, por exemplo, que eu percebi que alguém fez alguma coisa, eu preciso anotar para dar um feedback positivo para aquela pessoa depois, de alguma conquista que aquela pessoa teve, de alguma informação que ela me falou que eu acho que é relevante, que eu preciso acompanhar. Então, eu guardo todas essas informações em bancos de dados dentro do Notion, porque eu gosto de usar o Notion. Mas não importa onde você vai guardar. A grande questão é que você precisa ter essas informações registradas para que quando você vai exercer as atividades daquela área, por exemplo, você já tenha todas essas informações num lugar só. Porque se você não tiver isso, você vai gastar muito tempo para ter que buscar essas informações em algum lugar, reunir todas elas, para aí sim você fazer determinada atividade. Então é super importante para as áreas, uma vez que você descreveu quais são as atividades que você vai ter que fazer regularmente, você já ter todos os insumos preparados para você conseguir realizar essas atividades. Então digamos que em alguma das áreas você quer revisar como que está a operação do seu time. Você precisa ter notas que você adquiriu com o passar do tempo sobre algumas falhas no processo. Você já precisa ter tudo isso pronto para que quando você vai revisar a operação do seu time, você já consiga partir direto para a ação, né? Então por isso que é importante você ter clareza dessas áreas, descrever as atividades que você tem que fazer regularmente e aí você começa a preparar esses insumos durante o seu dia a dia de trabalho, né? Então, ter essas informações, essas notas já prontas é algo que ajuda muito você a ser mais produtivo. Não custa nada você ter essas notas, porque são coisas que você pode ir adquirindo no seu dia a dia ali com alguns poucos minutos. E a mesma coisa vale para os projetos, né? Quando você for começar o projeto, você já precisa ter definido todas as informações, todas as notas, todos os insumos que você vai precisar para realizar aquele projeto. Então, quando você estiver fazendo uma reunião, quando você estiver lendo uma documentação, quando alguém te passar uma informação, registra tudo isso dentro de uma área ou dentro de um projeto. A informação ela tem que ficar no lugar onde ela vai ser usada, porque isso vai facilitar muito na hora da execução. E agora que você tem essas duas coisas já bem definidas, já bem estruturadas, o que você precisa fazer é um planejamento semanal. O planejamento semanal consiste em você olhar para suas áreas, olhar para os seus projetos e definir quais serão as prioridades da próxima semana. Então, se você tem projetos que precisam ser entregues na próxima semana, automaticamente eles precisarão entrar na sua lista de prioridades. Se tem algumas áreas que você acredita que você precisa dar atenção, que tem muito tempo que você não dá atenção, ou que você vê que não está legal, que precisa melhorar, você vai pegar isso e vai colocar na priorização da sua semana. E perceba que, como eu disse, aqui você já vai direto para a execução, porque todas as informações você já capturou antes. Então, você vai simplesmente definir quais serão as prioridades que você tem que fazer na semana e você vai alocar espaços na sua agenda para que você consiga focar, para que você consiga se desligar de tudo e executar aquilo que você priorizou. Então, pode parecer super simples isso, mas se você fizer isso de organizar a informação, de saber capturar essas informações que você precisa,
colocar elas em um lugar em que você vai usá-las. E toda sexta ou segunda-feira você fazer um planejamento semanal, organizar a sua semana, definir quais serão as prioridades, alocar espaços na sua agenda. Isso vai incrementar muito a sua produtividade. E são ações super simples de serem feitas. E se você achou o tema desse vídeo interessante, eu vou deixar aqui um link do último vídeo que eu postei sobre como saber se você está fazendo um bom trabalho como líder. Vale muito a pena assistir esse vídeo também. Que bom que você assistiu até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você. Se foi, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo. Antes de ir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu te vejo numa próxima. Até mais!